no gold is not enough. Bienvenidos al canal del Grupo de Estudio Hormigas Neotropicales. El día de hoy presentaremos la charla y Biodiversidad, infraestructuras web para el manejo de información biológica. Esta estará a cargo del Dr. Tiago Ranzani da Silva, postdoc de la School of Biological Sciences, Hong Kong University. Síguenos para más contenido relacionado con hormigas y no olvides suscribirte. Buenas tardes a todos, ya siendo las 3:05 hora Colombia, damos inicio a nuestro nuevo encuentro mirmecológico. Entonces, para nosotros es un placer poder presentar a Tiago, que más que un amigo es un gran mirmecólogo, una persona que es apasionada por las hormigas y por el correcto manejo de esas. Entonces vamos a hablar un poco acerca de Tiago. Tiago es graduado en Ciencias Biológicas de la Universidad Regional de Blumenau y estudió su maestría en el Museo de Zoología de la USP y realizó su doctorado en entomología en la Universidad Federal de Paraná. Entonces Tiago nos cuenta que ha realizado investigaciones en las áreas de la sistemática, la anatomía comparada y la diversidad, y actualmente está buscando integrar los conocimientos de la biología, la lingüística y las ciencias de la información en sus estudios. Se está enfocando principalmente en la teoría semiótica de Peirce, también en la terminología basada en frames y la representación, organización del conocimiento, la biología teórica, la filosofía de la biología y el procesamiento del lenguaje natural. Para nosotros es un placer y te damos la bienvenida, Tiago, y te brindamos ya para que puedas comenzar con tu presentación. Muchas gracias por aceptar la invitación e estar el día de hoy con nosotros. Ô, Breno, muito obrigado pelo convite. Agradeço demais o pessoal do grupo de pesquisas, de grupo de estudos de formigas neotropicais. É um prazer gigantesco. Eu estou meio ansioso, porque eu estou fazendo a apresentação para um grupo de pessoas, de pesquisadores, que eu tenho muita admiração, que é mirmecólogo, eu acho um grupo sensacional, e é um prazer gigantesco estar falando aqui com vocês sobre uma coisa que eu gosto bastante, que é formiga e informática para a biodiversidade. Então, muito obrigado mesmo, viu? É um prazer gigante, uma honra gigante. Eu já vou compartilhar a tela aqui, pode ser? Sim, Tiago, por favor. Apesar de eu trabalhar com informática para biodiversidade, eu não confio no meu computador, então eu vou precisar de uma ajuda de vocês para ver se está aparecendo certinho a apresentação, tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Está aparecendo certo? Meu Deus do céu. Sim. Está aparecendo certinho? Os slides, perfeito. Muito obrigado, Breno. Sempre vem aquele branco no começo da apresentação, né? Mas, o que eu ia falar mesmo? Bom, enfim. Eu peço desculpas por apresentar em português para os meus colegas, para todos os meus colegas, na realidade. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com línguas, eu estou no processo de aprendizado de espanhol, então eu me aventurei um pouco a colocar grande parte da apresentação escrita em espanhol, mas eu imagino que tem alguns erros, eu peço muitas desculpas. Eu estou melhorando, tá? E eu vou apresentar em português, aquela minha eloquência maravilhosa, mas eu espero que seja compreensível, e eu peço desculpas mais uma vez. Eu espero que dê para aproveitar alguma coisa da apresentação. E eu vou falar para vocês hoje sobre biodiversidade, ou informática para biodiversidade, um nome mais corriqueiro, né, para essa disciplina que envolve estudos na área de ciências da informação, informática e ciências biológicas. Né? E eu vou explicar um pouquinho, apesar de ser uma disciplina, um tema,
uma abordagem que eu gosto bastante, e faz muito pouco tempo que eu comecei a trabalhar com ela, então estou num processo de aprendizado ainda. Eu espero passar bastante coisa que eu aprendi durante esses meus anos, desde o doutorado, para vocês. Eu espero poder compartilhar um pouco do que eu aprendi. Eu espero poder animar vocês também a explorar um pouco sobre informática para a biodiversidade, que é um campo bem interessante, bem necessário para suprir algumas demandas. E eu espero com essa apresentação mostrar mais ou menos um básico sobre informática para a biodiversidade, especialmente no aspecto de integração de dados, né? Informática para a biodiversidade é uma disciplina muito ampla, né? Assim como a biologia, né? E assim como a biologia, ela é muito, digamos, ela incorpora muitos aspectos teóricos, muitos aspectos aplicados, diferentes disciplinas. Então, como o Breno estava falando do que eu estou usando, estudando atualmente, envolve vários temas de áreas diferentes, da linguística, de ciência da informação, semiótica, processamento de linguagem natural, enfim, é uma disciplina bem diversa a nível de temática, a nível de base teórica, a nível de base aplicada também, e ela é muito parecida com a biologia, né? Mas pode ser um pouquinho assustador inicialmente, porque é muita coisa que a gente precisa utilizar como arcabouço para poder começar a desenvolver trabalhos ou investigações na área, né? Bom, mas iniciando a apresentação, eu gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito dessa pesquisadora, filósofa, bióloga e cientista social, que é a Donna Haraway, que ela é uma influência muito grande na minha formação. E ela trabalhou muito sobre qual é a interação entre humanos, né, nossa sociedade, com a tecnologia. E ela Tiago? Bom, como eu estava falando, da Donna Haraway, ela tem investigações muito importantes na área de ciências sociais, em biologia, e a interface entre o comportamento humano e o uso da tecnologia, né? Como que a tecnologia ela impacta o nosso cotidiano, a produção de conhecimento, como que a gente interage com essas tecnologias, se essas interações elas são benéficas, se elas são maléficas, se elas são neutras ou não. E essa é uma frase, são duas frases na realidade, mas duas observações que ela coloca que eu acho que são importantíssimas quando a gente vai pensar no uso de tecnologia para na ciência, não só na biologia, mas na ciência de modo geral, né? Que a gente tem uma concepção um pouco, não diria equivocada, mas é um pouco, não gostaria de usar ingênua, mas talvez ingênua, de que a tecnologia, assim como a ciência, a gente acha que a tecnologia é algo neutro, né? Que ela não traz, ela por si só não tem nenhum, não traz nenhum malefício ou não traz nenhum benefício, né? E que, na realidade, somos nós os responsáveis por esse malefício ou benefício que está associado a uma tecnologia. Mas, na realidade, a tecnologia ela é ambígua, ela não é neutra, né? Ela é ambígua, ambivalente, porque ela te dá oportunidades, ela dá oportunidades à pessoa, às pessoas, à sociedade, a utilizar ela de uma maneira traz muitos benefícios, né, à sociedade, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia ela te dá também arcabouço, uma base para proliferar vários malefícios da sociedade, né? Então, se a gente pensa na tecnologia como um ambiente para propagação de fake news, enfim, várias dessas coisas que a gente está vivenciando agora com rede social, com disseminação de informação equivocada, ela é basicamente um produto da tecnologia, né? A tecnologia ela nunca vai ser desvinculada disso. Apesar disso, a gente também tem vários aspectos positivos, né? Essa integração, essa colaboração, essa expansão do conhecimento e essa colaboração que a gente pode estabelecer entre diferentes partes, por diferentes pessoas, diferentes partes do mundo,
é um aspecto muito positivo da tecnologia, né? Então, quando a gente vai trabalhar com tecnologia, a gente sempre tem que ter em mente essa ambivalência dela, né? A gente tem que também colocar na cabeça que ela não é neutra, né? Que ela é ambivalente, e a gente tem que sempre saber quais são as demandas que a gente tem quando a gente vai usar a tecnologia, e quem vai suprir essas demandas e para quem a gente vai suprir essas demandas, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso quando eu vou falar de ciência aberta, mas eu queria deixar esse comentário da dona Harry, porque eu acho que ela é muito importante na atual conjuntura que a gente está, nossa dependência da tecnologia, e como que a gente pode lidar com ela de uma maneira mais saudável, uma maneira mais construtiva, digamos assim. Mas, enfim, dito isso, eu queria falar um pouco sobre a importância de ciência da informação, ou da informática para a biodiversidade, na disseminação e no uso de dados pelas diferentes disciplinas da biodiversidade, né? Então, a gente pode pensar na importância desse estudo, dessa infraestrutura, desse conjunto de conhecimentos da informática para a biodiversidade, sob a ótica da sistemática, da taxonomia, de evolução, ecologia, biologia da conservação. Ela traz muitos benefícios, porque ela permite, em tese, né, agregar vários conjuntos de dados, então, dados que a gente produz no nosso cotidiano de produção de conhecimento, digamos assim, né? Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho utilizando dados moleculares, toda vez que a gente vai fazer um trabalho de análise de estudo anatômico comparado, a gente produz dados morfoanatômicos, né, que é uma dimensão do fenótipo. Quando a gente trabalha com comportamento, a gente também produz um conjunto de dados comportamentais, que é outra dimensão do fenótipo. Quando a gente pensa em ecologia, a gente trabalha com ecologia de paisagem, ecologia de comunidades, a gente também tem vários dados aí de distribuição, de interação, que a gente vai produzindo, e que eles podem ser úteis não só para nós, que estamos produzindo conhecimento naquele momento, né, mas eles podem ter várias ramificações, né, eles podem ser utilizados por outros pesquisadores, outros agentes que estão interessados naqueles dados, né, não só na informação proveniente daqueles dados, mas nos dados em si, né, e também como que esses dados eles foram obtidos, né. Então, a importância de dados e metadados para a informática da biodiversidade, a informática para essa disciplina, ela é muito importante, porque a gente consegue entender, reutilizar e saber de onde veio todo aquele conjunto todos aqueles dados, toda aquela sopa primordial de produção de conhecimento, de onde que ela veio, para que ela pode ser usada, enfim. A gente pode entender entender majoritariamente como que a gente pode reutilizar, a gente pode reanalisar ou reinterpretar esse conjunto de dados e todas essas informações que a gente conseguiu obter durante nos nossos trabalhos, né? Mas não importa só se a gente tiver os dados, né? Se a gente obtiver os dados e colocar os dados no nosso trabalho, ou num banco de dados, e associar alguns metadados, né? A gente também precisa ter perdão. A gente precisa ter algum tipo de integração, né, desses dados. E além da integração, a gente também precisa ter um tipo de motivação para a gente poder pegar esses dados, esses metadados, e juntar eles, né? Então, a gente precisa ter bem estabelecido por que a gente vai usar aquele conjunto de dados, porque a gente precisa daquele conjunto de metadados, para que a gente vai analisar, o que a gente quer interpretar, que tipo de inferência que a gente quer fazer. Essas são as motivações que determinam para que a gente vai utilizar um determinado conjunto de dados ou um conjunto de metadados, né? E como que a gente pode se beneficiar de algum tipo de integração. Então, esse aspecto de motivação, né, de uso de dados, de uso de metadados, e mais importante, para implementar algum tipo de integração, é muito importante. A gente precisa ter bem estabelecido quais são as motivações para a gente fazer esse tipo de atividade, né? Para a gente fazer uma atividade de integração e de uso de dados, né? Isso está muito relacionado à qualidade dos dados, né?
se a gente tem uma determinada motivação, a gente tem uma demanda de utilizar um dado para poder fazer uma inferência sobre estrutura de comunidades, né? A gente precisa de um determinado tratamento de dados, né? Então, a gente tem uma relação muito forte entre motivação e qualidade dos dados, como vários pesquisadores, especialmente na ecologia, têm isso muito bem estabelecido, né? Que qualidade, não importa se você tem um conjunto muito amplo de dados, se aqueles dados eles não complementam a sua motivação, se eles não se encaixam na sua motivação de pesquisa, né? Então, é muito importante a gente ter, quando a gente pensa em informática para a biodiversidade, ter esses pontos bem estabelecidos na nossa cabeça, porque a gente vai usar dado, quais são os dados que a gente tem, como a gente obteve esses dados, como é o tipo de integração que a gente pode fazer para poder se beneficiar desses dados, desses metadados. Então, esses são os pontos que são bem importantes, praticamente básicos, os pontos básicos quando a gente vai pensar em informática para a biodiversidade, né? Aqui na direita, tem um esquema bem didático, bem simplificado também, sobre o uso dos diferentes tipos de dado, né? As suas relações entre eles, né? Suas integrações, seus bancos de dados, e quais são as finalidades, quais são as motivações para a gente utilizar esse conjunto de dados, né? Então, essas são as bases quando a gente pensa em informática para biodiversidade, né? O grande porém é que quando a gente pensa em biodiversidade, a gente pensa num conjunto de informações, um conjunto de informações muito grande, né? Se a gente pensar unicamente em biodiversidade como espécie, né, que não é só espécie, e também, né, considerando um conceito muito simplificado de espécie, se a gente for pensar em biodiversidade só como espécie, a gente tem uma magnitude muito grande, né, de informação associada só em número de espécies. Quando a gente pensa que biodiversidade não é só espécie, mas também interação, são vários outros processos, são comportamentos, são fenótipos, são genótipos, a gente tem um conjunto de informação exponencialmente crescente, né? Então, quando a gente pensa em informação para a biodiversidade, a gente não pensa só em número de espécies, mas a gente também pensa em todas essas informações agregadas a esse número de espécies. E se a gente pensar que a gente não sabe exatamente quantas espécies a gente tem no mundo, e a gente nem sabe quais são as espécies que a gente não tem o poder de catalogar por enquanto, né? A gente tem todas as espécies catalogadas, né? A gente tem uma lista de espécies, digamos assim, incompleta. Se a gente for pensar em informação associada a essas espécies, o nosso conhecimento sobre a diversidade é extremamente incompleto, né? Eu até é meio ingênuo da minha parte colocar esse ponto aqui, porque é meio intuitivo a gente pensar que a informação sobre a biodiversidade dificilmente vai ser completa, né? Mas isso é um ponto bem complicado quando a gente pensa em informática para a biodiversidade, né? Em ciência da informação, a gente começa a ter um pouco mais de segurança quando a gente vai modelar dados, quando a gente vai poder fazer inferências sobre dados. A gente tem mais segurança quando a gente tem um conjunto de informações mais completas sobre o objeto que a gente está trabalhando, né? E quando a gente tem um conjunto bem completo de informações, isso é um impeditivo muito grande para a gente poder implementar ferramentas ou inferências, fazer inferências a nível de informática da biodiversidade, né? Mas, e essa é uma das maiores limitações que a gente tem hoje em dia com relação à informação em biodiversidade. Eu não imagino que isso vai ser uma coisa que vai mudar num panorama futuro próximo, nem a médio prazo, dificilmente a longo prazo, mas é uma das limitações que a gente tem quando a gente pensa em informação para a biodiversidade. Uma questão um pouco mais aplicada, toda a informação que a gente tem sobre biodiversidade, né, não só informação e basicamente dados, né? Quando a gente pensa em dados e metadados, é uma coisa mais fundamental, digamos assim, a gente tem todos esses elementos muito dispersos quando a gente pensa em dados e metadados sobre biodiversidade. Isso é uma das grandes limitações que a gente também tem em informática para a biodiversidade. Além disso, esses dados dificilmente são vinculados, né? Eles são apresentados majoritariamente de maneiras pontuais, então pesquisadores agregam dados que interessam a eles, obviamente, para responder perguntas, né? Fazer inferências, sugerir hipóteses, testar hipóteses, enfim.
E esses dados, eles ficam encapsulados, digamos assim, naquele empreendimento. E eles não têm uma capacidade de se vincular a outro conjunto de dados de outros empreendimentos, por exemplo. Então, os dados e os metadados, a gente diz que eles são muito compartimentalizados. Tá? Eles são fechados em vários compartimentos. Isso é um grande problema quando a gente pensa em integração e reutilização de dados no âmbito de biodiversidade. Né? E a gente também tem uma limitação muito grande com relação à estruturação desses dados. Né? Eles são bem desestruturados, eles são apresentados de maneiras distintas. Então, cada grupo de pesquisa, ou cada pesquisador apresenta o dado que ele obteve, que ele tratou, que analisou, de maneira distinta de outros grupos. Né? Isso pode variar de grupo para grupo. Né? Você tem certas culturas acadêmicas, culturas de pesquisa, que às vezes estabelecem algumas normas tácitas, digamos assim, para apresentação de dados. Né? Mas isso é muito... não é uma normativa, você não tem uma estrutura de dados padronizada, digamos assim, nos diferentes campos da biologia, né, da biodiversidade. Isso é um grande problema. Outro grande problema é apresentado por essa relação de tecnologia, disponibilidade de dados e conceitos do Peterson e colaboradores, em trabalho de 2010, é que nós utilizamos muito tecnologia e dados para poder fazer inferência sobre conceitos ou poder estabelecer ou estruturar ideias. Né? Isso é um grande problema quando a gente pensa em ciência da informação. E isso é um grande problema, mas ainda quando a gente pensa em informática para a biodiversidade. Porque, de modo geral, a gente tem que suprir demandas com relação a conceitos. Né? Eu estava falando de demandas para vocês antes. A gente tem que suprir certas demandas com relação a conceitos ou formação de ideias, formação de hipóteses. E a gente não pode deixar com que a necessidade de disponibilidade de dados e algumas limitações tecnológicas limitem os nossos conceitos e nossas formações de ideias no âmbito da biodiversidade. E isso geralmente é o que acontece atualmente quando a gente pensa em informática para a biodiversidade. A gente fica muito preso, a gente fica muito limitado nas tecnologias que a gente tem disponíveis hoje em dia e nos padrões de disponibilidade de dados que a gente tem disponíveis para poder estabelecer conceitos e formular propostas, novas propostas, ideias dentro do âmbito da biodiversidade. Sendo que deveria ser o contrário. Né? Os conceitos que a gente utiliza na biodiversidade, eles deveriam ser os norteadores do desenvolvimento de aspectos tecnológicos e também os norteadores de estabelecimento de padrões para a disponibilidade de dados. Né? Até 2010, isso era uma limitação muito grande. Né? Dos últimos tempos para cá, isso parece que está se revertendo. Né? Então, diferentes grupos que propõem padrões de dados, de metadados, esse tipo de coisa, eles estão começando a reverter essa ideia de que a tecnologia e a disponibilidade de dados, elas têm que nortear a formação de conceitos em biodiversidade. Eles estão começando a pensar que os conceitos que a gente utiliza em biodiversidade devem nortear o desenvolvimento de tecnologias e de estratégias para a disponibilidade de dados. E isso é bem importante para a gente ter um avanço no informática para a biodiversidade e também uma aplicação das ferramentas que a gente desenvolve em informática para a biodiversidade de uma maneira mais coerente com a prática do biólogo, né, na nossa pesquisa em biodiversidade. Então, por que é importante a gente entender informações sobre biodiversidade dentro do âmbito da informática da biodiversidade? Perdão. A gente tem certas demandas internas, né, as nossas necessidades como pesquisadores, como investigadores, ou como educadores, ou como divulgadores, ou tomadores de decisão no âmbito da biodiversidade, que elas precisam ser supridas. Em informática para a biodiversidade, elas podem ajudar a suprir algumas dessas demandas, tá? E ela também pode ajudar a suprir algumas das demandas externas que a gente tem. Então, uso de dados, por exemplo, em biodiversidade, para tomada de decisão em políticas públicas. Né? Porque a gente tem demandas diferentes, né? Como eu estava falando, diferentes segmentos da sociedade, elas têm demandas diferentes com relação ao tipo de dado que a gente está produzindo. Né? Então, enquanto eu, como taxonomista,
tem uma demanda específica para um determinado conjunto de dados, e um ecólogo tem uma outra demanda para um determinado conjunto de dados, elas podem até ser paralelas, convergentes, ou, enfim, elas podem ser muito semelhantes, mas elas podem ser diametralmente opostas às demandas de um tomador de decisões no âmbito da política pública, né, de um gestor, por exemplo. Então, a informática para a biodiversidade, ela pode ajudar a gente a unir essa lacuna, né, como se fosse construir uma ponte, né, para suprir essas duas demandas que a gente tem, uma demanda interna, no âmbito da biodiversidade, e uma demanda externa no âmbito da tomada de decisão. Tá? E isso é muito importante, especialmente no caso de informação sobre biodiversidade. Né? A gente está numa situação mundial não muito agradável, né? Todos vocês sabem, e que a informação da biodiversidade ela pode ajudar em muito a gente a tomar políticas públicas, a tomar decisões no âmbito de política pública que torne a nossa vivência muito mais saudável, muito mais duradoura, e é importante a gente suprir essas demandas externas com relação à informação sobre biodiversidade para que todo o nosso conhecimento que a gente produz em biologia, ela seja utilizado assim, em um mundo utópico, ela seja utilizada pelos tomadores de decisão. Então, a informática para a biodiversidade, ela pode ajudar a suprir essa demanda, né? Eu estou sendo repetitivo, mas é importante deixar isso bem claro, né? Porque a informação sobre a biodiversidade é muito importante e a informática, ela pode ajudar a gente nisso. Ela não vai salvar o mundo, mas ela vai ajudar a gente a mostrar para o mundo como que a preservação e as informações que a gente produz em biodiversidade pode ajudar a gente a ter um futuro muito mais saudável, né? Muito mais não catastrófico, né? É meio triste, na realidade. E como eu disse, essas informações elas podem ser utilizadas para ajudar a tomar decisões a nível de política pública. Tá? E isso é importante porque teve várias iniciativas a nível global, né? Essa é uma dessas iniciativas, a iniciativa de ciência aberta, que você tem uma ideia geral de que a informação produzida naquela ciência ela esteja disponível de maneira aberta, né? E que você tem várias ramificações nesse processo, dessa iniciativa, cada uma preocupada em responder algum tipo de demanda, né? Então, a gente tem demandas de acessibilidade de informação, então, demanda Open Access, a gente tem a demanda de acesso aberto a dados, né, a demanda Open Data, na qual a informática da biodiversidade colabora bastante, ela se preocupa bastante em explorar essa ramificação. A reproducibilidade de pesquisa, que também é uma preocupação da informática para a biodiversidade. No momento, não é uma parte, não é uma ramificação que ela está atuando assim com muita ênfase, né? Porque a gente ainda tem muito problema com acessibilidade de dados, né? Mas é uma preocupação também, reprodutibilidade, a nível de informática para a biodiversidade. E a gente também tem preocupação com avaliação, construir ferramentas de acesso aberto, né? Então, repositórios abertos, serviços abertos, servidores, ferramentas, workflows, esse tipo de coisa. Elas são ramificações importantes, mas que não necessariamente estão relacionadas diretamente à informática para a biodiversidade. Né? Pode estar relacionada marginalmente, ser uma importância paralela aí, mas não diretamente, né? Assim, explicitamente, digamos assim. E como eu tinha falado antes, é muito importante a gente pensar também, quando a gente pensa em tecnologia, em aspectos de suprir demandas, e também por que a gente está utilizando a tecnologia, como que a gente está utilizando a tecnologia, e para quem, e quem vai se beneficiar dessa tecnologia, né? Essa iniciativa de ciência aberta é uma iniciativa maravilhosa. Na minha opinião, eu acho ela maravilhosa, assim, em sua ideia básica, digamos assim. O grande problema é que a gente envolve várias, como eu disse, existem várias demandas e a gente envolve vários componentes da nossa sociedade, a gente envolve vários estratos da nossa sociedade. E várias vezes a gente é limitado um pouco
por algumas políticas públicas de algumas instituições que tentam é um pouco complicado, né? Mas elas tentam cumprir essas demandas propostas por essas iniciativas, só que elas não necessariamente têm as mesmas demandas que a iniciativa tem. Então, durante essa semana, a Universidade Federal do Paraná estava tendo uma discussão bem importante sobre sistema de gerenciamento de dados em biodiversidade e como que a gente pode cadastrar o patrimônio genético no nosso sistema integrado que a gente tem aqui no Brasil, né, que é o CIGEM. Né? E recentemente a gente teve um lançamento de uma nova lei da biodiversidade que estabelece diretrizes para a gente fazer esse tipo de integração dos nossos dados, cadastramento dos nossos dados, para a gente poder gerenciar melhor como que a gente utiliza e como que a gente disponibiliza o patrimônio genético que a gente tem da fauna brasileira, da fauna, flora, da biodiversidade brasileira. E algumas vezes as políticas públicas elas podem ser um pouco impeditivas, né, por causa de algumas demandas institucionais, governamentais, digamos assim. Né. Então é sempre bom a gente ter em mente que, apesar de que essas iniciativas, como por exemplo, iniciativas de informática para a biodiversidade, serem muito interessantes e parecerem ser muito aplicáveis, parece que vão salvar o mundo, assim, sabe? A gente tem que levar em consideração que a gente tem algumas dificuldades também, porque a gente tem demandas diferentes entre os diferentes segmentos e acabam interagindo, acabam influenciando no desenvolvimento dessas ferramentas, dessas estratégias, né? Então, eu gosto de deixar bem claro bastante a importância dos diferentes segmentos da sociedade, das demandas que cada um tem, e da importância dessas demandas na tecnologia, né, nessas ferramentas que a gente está desenvolvendo, ou nessas ideias. Mas, enfim, e é isso que eu queria falar, né, que eu queria deixar claro. A gente tem que levar em consideração 2 pontos quando a gente pensa em informática para a biodiversidade, ou tecnologia de maneira geral, né? Que quais são os agentes que reforçam a proposta dessa ciência aberta, né? De onde vem o discurso que reforça essa ciência aberta? Quem está proferindo o discurso falando que essas propostas, essas ramificações, essas ferramentas, quem são os agentes que falam que isso é uma proposta interessante ou que não é interessante? E o que esses agentes pretendem, né? O que eles pretendem conseguir? Quais são as demandas desses agentes? Porque a gente tem várias pessoas utilizando o discurso do porquê utilizar a ciência aberta, né? Mas cada um desses agentes, né, tem uma demanda diferente. Então é sempre bom ter isso em mente, né? Quais são as demandas de cada um deles? Quem são os agentes que reforçam essas propostas? Né? E quais são as demandas de cada um deles? É algo que a gente tem que sempre considerar quando a gente vai pensar nessas iniciativas que envolvem tecnologia, por exemplo. Tá? Bom, alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando em ciência aberta e quando a gente vai pensar em dados. Um deles é o princípio FAIR, né? E são uma série de princípios que estão sumarizados aqui, né, nesse slide, de como que a gente deve apresentar dados. Então, quando a gente pensa em dados em princípios FAIR, a gente pensa em dados que devem ser encontráveis, que eles devem ser facilmente encontráveis, né? Dados que devem ser facilmente acessíveis, não só encontráveis, mas você pode ter um acesso muito fácil a eles, né? Dados que podem ser facilmente usados para interoperabilidade, né? Então, você pode usar o mesmo conjunto de dados para fazer coisas diferentes, em programas diferentes, em ferramentas diferentes. E reutilizáveis, eles podem ser utilizados, você produz esses dados, você obtém esses dados, perdão, e eles podem ser utilizados novamente, na forma que eles são apresentados, por diferentes grupos com diferentes demandas diferentes, né? Então, esses são os 4 elementos norteadores do princípio FAIR, né? Então, findable, accessible, interoperable, reusable. Os dados, eles têm que cumprir cada um desses critérios para ser considerados dados FAIR.
E esse conjunto de dados FAIR é extremamente importante quando a gente pensa em ciência aberta, né? Além disso, a gente também tem a importância de dados vinculados, né? Que é uma ramificação aí da web semântica, né? Que tenta suprir também esses princípios desses princípios FAIR, né? Que foi proposto pelo o pai da World Wide Web, né? O Tim Berners-Lee, que ele sugere que dados vinculados eles são úteis, e para eles serem úteis, para eles serem vinculados e para eles serem utilizados por vários conjuntos de usuários, eles devem cumprir vários outros 4 critérios, né? Um de nomeação, de consulta, de acessibilidade e também de interoperabilidade, né? Então, ele sugere que esses dados vinculados eles devem ter um identificador universal, né? Para eles devem ser nomeados, né? Utilizando o identificador universal, o URI que a gente chama, né? E aí você tem vários identificadores universais. Você também precisa utilizar protocolo de transmissão de dados, né? Ou geralmente ele sugere o HTTP, que é o mais básico, que é o padrão que se usa para transmissão, o protocolo que se usa para transmissão de dados, que é um protocolo bem simples para as pessoas poderem buscar esses nomes, né? Então, elas fazem essas buscas desses identificadores na web, de maneira bem acessível, utilizando esses protocolos de consulta, de transmissão, perdão. Ele sugere também utilizar padrões de especificação de dados, né? Então, e padrões de consulta, na realidade, vários padrões de especificação de dado, de consulta, enfim. E ele sugere basicamente 2 tipos de padrão, né? O que é o RDF Star e o Sparkle. O RDF é utilizado para representação de dados, vou falar um pouquinho mais sobre ele depois. E o Sparkle é uma linguagem de consulta de dados não relacionais, né? Geralmente é RDF, né? Essa expressão RDF. Então, ele sugere esses padrões, né, de representação e de consulta. E também criar vínculos, né? Que é o ponto final, o critério final do LD, dos dados vinculados, é criar vínculos entre esses dados, esses identificadores, para que outros usuários eles possam descobrir outras coisas associadas àqueles dados, né? Então, você tem um dado que ele tem um nome e ele está associado a outro dado. Se uma pessoa busca um dado, exatamente aquele dado, ele pode encontrar depois um outro dado vinculado a ele. Aí você vai tendo acesso muito mais orgânico, digamos. Você vai descobrindo mais dados, mais informações de maneira muito mais orgânica, bem mais fácil do que se a gente utilizar um conjunto de dados não estruturados, né? Não vinculados. Então, quando a gente pensa em dado vinculado, os critérios que a gente tem que se preocupar com esses 4 critérios para poder suprir as demandas e criar um conjunto de dados vinculados aí para facilitar acesso, busca, encontrar, reutilizar, esse tipo de coisa. E a gente tem essa iniciativa bem interessante dos dados abertos vinculados, Linked Open Data, perdão, que é uma comunidade que tem como objetivo, pegar vários conjuntos de dados, conectar esses conjuntos de dados de diferentes áreas, da biologia, da matemática, de governamentais, pessoas governamentais, você pegar esses dados, vincular todos eles, para que todos esses dados, de algum modo, eles se vinculem com todos os dados produzidos, né, estruturados e disponíveis na web, né. É mais uma iniciativa de integração de dados, de vínculo de dados, né, para mostrar como que vários dados eles podem ser importantes e podem ser importantes para suprir várias demandas que a gente tem, não só para um determinado campo de conhecimento, né, como na biologia, mas também em outras instâncias da nossa sociedade, né. E para fazer isso, a gente utiliza um ambiente, um conjunto de práticas, um conjunto de ferramentas, um conjunto de ambientes, conceitos, especificações, que a gente chama de web semântica, né, que é essa coisa extremamente simples que vocês estão vendo aqui, né, que não é simples, na realidade, mas ela é bem importante para a gente pensar. Para a gente pensar, desculpa, pensar que tinha repetido a informação ali. Para a gente pensar em como disponibilizar dados e como a gente conectar dados
pela web, né? Então a gente precisa levar em consideração toda essa arquitetura aqui, né? Então, conjunto de aplicações, protocolos de busca, formatos, especificações de apresentação de dados, formatos de intercâmbio de informação, modelos de representação, esquemas, RDF, OWL, regras lógicas, protocolos de consulta, linguagem de consulta, segurança, esse tipo de coisa, sabe? A gente, é um conjunto de várias informações, é uma arquitetura, propriamente dita, são vários blocos que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em conectar dados, em unir informação nesse âmbito da web, né? Então, é um conjunto de práticas bem interessantes que a gente tem que pensar, né, levar em consideração quando a gente vai discutir informática para biodiversidade, tá? Bom, enfim. E, além disso, a gente precisa saber muita coisa, né? Até dor de cabeça, na realidade. Eu mesmo já estou com um pouco de dor de cabeça. Mas a gente precisa levar em consideração muita coisa. Então, como eu disse, eu gosto bastante também de trabalhar linguística e integrar linguística com ciência da informação e biologia. E tem um elemento muito importante da teoria de linguística que a gente trabalha, algumas, né? Que ajuda a gente a representar a dados de uma maneira bem mais consistente, digamos assim. Então, quando a gente pensa em representação de dados, que é basicamente como que a gente interpreta e documenta dados, a gente pode usar como uma base teórica para entender como se dá esse processo de interpretação e representação, né? A gente pode usar como base teórica a semiótica, né? Que a gente pega emprestado lá da linguística mesmo, né? Proposta inicialmente por Ferdinand de Saussure, desculpa, eu não sei falar francês, Ferdinand de Saussure, por Charles Peirce, por vários outros pesquisadores, Ogden Richards, na parte mais de linguística mesmo. E é um conjunto teórico muito interessante para a gente pensar como a gente faz esse processo de significação, né? Como a gente interpreta os nossos dados, nossos objetos de estudo, como a gente transforma essas interpretações, como a gente tira o significado dessas interpretações e transforma aquilo e documenta aquilo no formato de dados, né? Que a gente chama, propriamente dito, né? Então a gente usa bastante teoria semiótica na ciência da informação para entender como que dá esse processo de representação de dados, né? Então, como a gente transforma toda aquela nossa interpretação daquilo que a gente observa e atribui significado e documenta aquilo no formato de dados, né? Então, a gente usa basicamente uma teoria semiótica geral, que envolve uma semiótica discursiva e uma semiótica estético-fenomenológica, né? Então, você envolve diferentes tipos de significados aí para representar os seus dados, para poder dar sentido para os seus dados, para construir conceitos, para adicionar significado para os seus dados, né? Então a gente usa basicamente essa relação triádica aqui, né? Que a gente presta semiótica para poder entender como que a gente produz significados a partir de um símbolo e através de um referente, né? O que a gente faz referência através como que a gente faz a referência, como faz o vínculo entre um determinado símbolo e um determinado referente, né? E qual o significado que a gente tira disso. E a gente pode explorar significados utilizando também essa teoria semiótica, né? Porque a gente tem vários diferentes tipos de significados que a gente atribui para um determinado referencial, né? Um determinado produto da nossa cognição, da nossa interpretação e da nossa representação. Então a gente tem usa algumas bases teóricas de significado também que a gente pega emprestado da semiótica. Então, a gente pensa em signo linguístico quando a gente vai fazer representação de dados também, porque ele tem um conteúdo semântico conceptual muito grande, né? Quando a gente pensa em dado bruto, a gente pode fazer uma relação de dado bruto com os ícones e índices de Peirce, né? Que eles contêm um conteúdo, um significado estético, não conceitual muito grande. Então, essa exploração de significados, ela pode ser muito importante para a gente poder definir certinho o que a gente chama de dado, o que a gente chama de dado bruto, o que a gente chama de metadado. Então, é uma base teórica bem importante para a gente entender representação de dados, né? E também, quando a gente pensa em classificação de conceito, a gente pode utilizar outras teorias, a teoria de conceito da Dalbert, é muito importante para a gente entender
o nosso papel e como que a gente denota significado dos nossos conceitos, né? Quando a gente atribui algum tipo de significado para os nossos conceitos, de onde surgem os conceitos, como esses conceitos se estruturam, né? Então, a teoria de Dalberg é muito importante para a gente pensar nos conceitos que a gente usa na representação de dados. E esse conjunto teórico é muito importante quando a gente pensa em sistemas de organização do conhecimento, né? E aí envolve várias coisas que acabam sendo fundamentais na informática para a biodiversidade, né? Então, quando a gente pensa em vocabulários controlados, anotação semântica, ontologia, taxonomias, esquema de classificação, é importante a gente ter essas bases teóricas bem estabelecidas, porque elas nos dão fundamento, subsídio para poder explorar esses conceitos e dados dentro desse sistema mais geral, que é o sistema de organização do conhecimento, né? Então, é importante ter esses dois conjuntos teóricos bem estabelecidos, né? É importante estudar eles também, né? Quando a gente pensa em representação, quando a gente pensa em informática para a biodiversidade. Como eu disse antes, eles nos ajudam a estabelecer o que são dados, o que são dados brutos e o que são metadados, esse tipo de coisa. Então, através de uma base semiótica, basicamente a gente pode falar que dados são aqueles conjuntos, aquelas orações, né, aquelas declarações que carregam conteúdo semântico conceitual. Então, elas têm que ser declarações escritas, documentadas, né? Elas devem ser registradas e organizadas para que elas possam existir independentemente no universo cognitivo, né, das pessoas que vão ser utilizadas aqueles dados, né? Então, é importante que o dado ele tenha mais ou menos o mesmo significado nas diferentes mentes que vão se beneficiar daquela informação, né, daquelas declarações, né? Então, o que a gente considera como dado? A gente considera descrição morfoanatômica, né, descrição taxonômica, que a gente diz, né, que não é só taxonômica, mas enfim, uma descrição morfoanatômica pode ser considerada um dado, um conjunto de dados, né, sequências de nucleotídeos, né, dados moleculares são conjuntos de dados, medidas também, medidas anatômicas, morfometria linear, morfometria geométrica, né, elas são consideradas dados, né, coordenadas geográficas, características de comportamento. É isso que a gente considera dado atualmente, né? Pelo menos em ciência da informação, né? Informática para a biodiversidade, perdão. Enfim. E aí a gente tem uma diferença bem interessante sobre dados e dados brutos, né? Que os dados brutos eles são artefatos representacionais gráficos, né? Eles não carregam conteúdo conceitual. A diferença dos dados, eles não têm conteúdo semântico conceitual. Eles carregam conteúdo estético, não conceitual. Então, eles não existem independentemente, né, na mente de diferentes agentes cognitivos, né? Eles são compreendidos apenas dentro da pessoa que está fazendo a representação, da mente daquele que está fazendo a representação. Então, quando a gente fala em imagem como dado, na realidade não é muito coerente, porque a imagem, para ser considerada como dado, ela tem que ser interpretada, você tem que fazer uma documentação do que você está interpretando da imagem, e aí você traduz a imagem para uma descrição que aí sim vai se virar um dado, né? A imagem em si, e não só a imagem, gravação, ilustração, enfim, outras coisas, elas são consideradas como os dados brutos, né? Ilustração é bom, também, tá? Enfim, mas essa é basicamente a diferença entre dado e dado bruto, é a possibilidade de existência nos diferentes cenários cognitivos ou não, né? E o tipo de conteúdo, o tipo de significado que cada um carrega, né? Tem um conteúdo semântico muito forte, outro tem um conteúdo estético muito forte, né? E o metadado, ele é basicamente um dado, né? Isso é meio que um consenso geral, que o metadado é o dado sobre dado, mas ele é um dado, então ele tem um conteúdo semântico conceitual muito grande, né? Que explica muito sobre os dados, né? Então, como a gente conseguiu o material biológico, que a gente utilizou para preparar o material biológico, quais foram os métodos, quais foram os conceitos, os parâmetros utilizados para algum tipo para poder interpretar os dados, para poder registrar os dados, tá? Então, esse é metadado. Então, método de coleta, formato de coordenada, coleção de referência, isso é importante,
determinação de coletor e identificador, quando você está lá fazendo o seu trabalho, você coloca lá, as espécies elas foram determinadas, identificadas, coletadas por tal pessoa. É importante você ter essa informação, isso é considerado como metadado. Tá? Número de acesso ao repositório, por exemplo, do GenBank, é importante, isso é um metadado, é considerado um metadado. Então, são todos aqueles dados que você usa para explicar de onde que veio, qual a proveniência desses dados, né? Dos dados que você está utilizando no seu trabalho. Bom, a gente tem mais ou menos estabelecido que a partir desse ponto, depois de toda aquela discussão que a gente teve sobre base teórica, demandas, a gente tem mais ou menos uma ideia do que é dado, o que é dado bruto, o que é metadado. Mas, como raios a gente usa, como a gente integra, você, um investigador altamente capacitado aqui, né, não é bem o caso, mas como que a gente pega, como a gente integra, como a gente faz sentido nesse conjunto de dados, desses dados brutos, desses metadados, como que a gente faz para se beneficiar desse tipo de coisa, dependendo de cada uma das demandas que a gente quer suprir, né? Porque nós temos várias demandas, porque nós temos vários investigadores, a gente tem necessidades muito diferentes, mesmo que a gente trabalhe com biologia, né? Então, como que a gente faz para a gente entender tudo isso, sabe? E aí que entra a integração. Tá? Integração de dados, metadados, dados brutos, porque eles possibilitam a gente a fazer sentido, né, dessas coisas todas e ver tudo com mais clareza e ter ideia do que a gente pode utilizar para subir nossas demandas ou não. Tá? Então, a integração de dados, metadados, é muito importante quando a gente pensa em reutilização, integração, enfim, modo geral, em dados, tá? De diversidade. A gente tem vários, assim, a gente poderia ter mais, mas eu sei que é muito difícil, né? Porque iniciativas, elas dependem de políticas públicas normalmente, né? Elas dependem de financiamento, elas dependem dos agentes, diferentes agentes trabalhando para essas iniciativas darem certo, né, irem para frente, se manterem. Mas a gente tem algumas iniciativas bem importantes na informática para a biodiversidade e que integram todos esses dados, esses metadados, esses dados brutos, de uma maneira bem exemplar e bem importante, né. Aqui eu coloquei o CIBS, né, o CIBBR, o Sistema Integrado de Informação Biológica da Biodiversidade Brasileira, né, e o Sistema de Informação sobre Biodiversidade da Colômbia, que eles não são os únicos, tá? A gente tem outros CIBs, que aqui na América Latina, especialmente, que são iniciativas maravilhosas, excelentes, que permitem integrar esse conjunto de dados, metadados e um monte de informação de biodiversidade de maneira primorosa. Tá? Só que até onde eu sei, eu não tenho certeza, eu posso estar errado, né? Se tiver pessoas que trabalham com informática de biodiversidade ou que se utilizam desses sistemas para conseguir informação biológica, dados biológicos, por favor, me corrijam depois, tá? Mas eu acho que esses sistemas, eles têm uma integração muito grande com o GIBS, né? E eles usam como base o GIBS. Eu não sei se o CIB da Argentina, acho que sim, eu não sei. Enfim. Mas a gente tem vários sistemas de integração aqui da América Latina, extremamente importantes, super úteis, e a melhor coisa do mundo, sinceramente, apesar das limitações que algumas políticas públicas podem atuar em cima desses sistemas de integração, que é complicado, mas eu acho que faz parte, né? A gente tem o GIBS, que é um centro de informação de biodiversidade gigantesco, fenomenal, muito importante, também a nível global, né? Que trabalha com dados e metadados de distribuição e amostragem. O ITS, que trabalha muito com dado e metadado de nomenclatura, basicamente, mas tem também informações sobre amostragem. E o DigBio, que são um sistema de integração de informações, coleções biológicas, né, que junta dados e metadados de nomenclatura, distribuição, amostragem. Também tem um banco de imagens bem interessante, né? É uma iniciativa muito interessante para integrar coleções biológicas, é uma iniciativa muito importante, né?
E que a importância desses sistemas integrados é muito grande, porque ela tem um papel fundamental no processo de obtenção de dados, preparação de dados, da conversão desses dados e da reutilização desses dados. Então, num workflow, digamos assim, de produção e obtenção de dados, esses sistemas integrados têm um papel fundamental de agregadores e disseminadores desses dados, tá? Depois, mais para frente, vou deixar isso um pouco mais claro, tá? Aqui eu vou falar um pouco sobre padrões de representação de dados e metadados, porque eles são importantes para quando a gente pensa no processo de preparação de dados, aqui no meio, né? Atualmente, a gente tem uma iniciativa global, que é o TDWG, né? Que é os padrões de informação em biodiversidade, Biodiversity Information Standards, que eles são os responsáveis por discutir e sugerir vários padrões para representação de dados, vários vocabulários controlados, que a gente chama, né, para representação de dados, que podem ser utilizados e que são recomendados para ser utilizados por ferramentas informática para biodiversidade. Então, vou voltar aqui. Esses sistemas integrados, por exemplo, o GIBF, o CIVIBR, CIVIColômbia, o ITS, o ZigBio, eles se beneficiam muito desses padrões, né, de dados e metadados. E atualmente a gente tem um conjunto de padrões bem estabelecidos, né, que são os atuais, que são o Audubon Core, que é um padrão de metadados, basicamente, relacionados à mídia, né. Eu acho que tem várias outras coisas aí no Audubon Core, mas que eu me lembro tem várias especificações, como que a gente deve representar metadados de mídias, né, de imagens, enfim, de gravações, esse tipo de coisa. O Darwin Core, que é basicamente a especificação, o padrão mais famoso, né, mais conhecido, que especifica como que a gente deve apresentar alguns dados e metadados mais gerais de biodiversidade, especialmente com relação a distribuição, nomes taxonômicos e esse tipo de coisa, né? E a gente tem outros vocabulários, outros padrões aqui que estão mais relacionados à manutenção e consulta, né, de banco de dados. O Tapir, por exemplo, é um padrão de acesso, um padrão de acesso para recuperação de informação, né? Então, basicamente, acesso, quais conjuntos de informações a gente pode utilizar para poder ter acesso a informações depositadas em banco de dados ou bases de conhecimento, né? A gente tem vocabulários para manutenção de vocabulários, padrões de documentação, enfim, algumas coisas um pouco mais específicas para manutenção de vocabulários controlados, né, de padrões. A gente tem alguns padrões ratificados em 2005, na última ratificação, mas que não necessariamente eles são utilizados, né? Por exemplo, o SDD e o Delta, que são padrões de... O SDD é um padrão de marcação, basicamente, de trabalhos taxonômicos, né? E que ele não é utilizado, é a mesma coisa para o Delta, né? Eles não são utilizados atualmente. A gente ainda tem programas que exportam arquivos em formato SDD, em formato Delta, mas são poucas as ferramentas que utilizam esses formatos, né? Então eles não são muito amplamente utilizados. O ABCD ele é bastante utilizado, né? Que eu saiba, ele está tendo uma reformulação atualmente, em alguns grupos de interesse do TDWG, mas eu não tenho certeza. E o TCS, que também é um esquema de transferência de conceitos taxonômicos, que está tendo uma discussão muito grande no TDWG também, para uma reformulação de vários termos, né, vários vocábulos que estão associados a esse padrão atualmente. Esse aqui está tendo uma discussão bem grande. Então, com relação a padrões estabelecidos atualmente, a gente tem esses, e alguns outros padrões que eles não são, apesar de serem ratificados, eles não são amplamente utilizados, né, e que não são recomendados na realidade. Outro ponto importante para a transformação dos dados nesse processo de obtenção, processamento e disponibilização de dados são as linguagens de marcação, né, especialmente quando a gente pensa em documentação, a gente pensa muito em linguagem de marcação, e aí esses padrões de representação de dados eles são muito úteis, né, para a gente poder marcar diferentes documentos e a gente poder depois extrair informação, extrair os dados deles, né?
Então a gente tem diferentes tipos de linguagem de marcação, que basicamente quando a gente pega um documento, a linguagem de marcação reconhece pontos específicos, termos específicos ou regiões específicas daquele documento e marca aquela região, indicando para a máquina que aquela região é uma região importante do documento, né? Depois eu vou mostrar um exemplo de uma linguagem de marcação para deixar isso um pouquinho mais claro. Tá? Atualmente, a gente tem algumas linguagens de marcação que a gente usa para a informática da biodiversidade. O XML é a especificação mais... Ela não é uma linguagem em si, é uma especificação mais generalizada, né? Mas ela é utilizada amplamente em informática para a biodiversidade, ela é muito útil, especialmente porque ela não é muito específica, que em outras linguagens de marcação, como é o caso do NexML, por exemplo, o Nexus, que é basicamente um arquivo Nexus com uma especificação XML, associada a uma especificação XML, então você tem certas marcações, depois que você exporta a sua árvore filogenética, né, sua matriz, não sei, em formato Nexus. Desculpa, eu não sou muito bom com filogenia, tá, gente? Mas a gente também tem outras linguagens de marcação importantes, BDML, SBML, que são linguagens de marcação mais específicas para suprir umas demandas em umas disciplinas mais específicas da biodiversidade, tá? E por que a linguagem de marcação é importante? E por que ela é útil, né? Aqui, especificamente, quando eu penso em XML, a gente pensa que o XML ele é bem útil porque ele permite separação do conteúdo. Você está trabalhando do formato, né? Então você tem a parte de formatação do seu documento, por exemplo, e o conteúdo propriamente dito. O XML permite você separar essas duas coisas e ir direto no conteúdo, buscar as informações mais importantes direto no conteúdo, sem precisar se preocupar com o formato. Ela é muito sensível e ela é muito legível, digamos assim. Ela é muito intuitiva, tanto para a imã quanto para a máquina. Então, intuitiva entre aspas, né? Mas ela é compreensível para humanos e para máquinas. Tá? Ela tem um sistema de marcação, né, que são essas tags. Você tem uma possibilidade muito grande de criação dessas tags. Você pode criar vários arquivos para validar estruturas, enfim, permite conexão de diferentes bases de dados, concentração da estrutura da informação, não aparência, então você tem uma separação desse conteúdo e formato, enfim, é muito útil, né? E aqui a gente tem um exemplo de como que se estrutura uma linguagem XML, uma linguagem de marcação. Aqui a gente tem o nome de uma espécie, você tem um identificador, aqui um LSID, né, que é utilizado pelo Zoobank, não sei se vai ser utilizado na próxima versão. Aqui você tem informação do material tipo, né? E aqui você tem a tradução para uma linguagem de marcação. Então vocês podem ver que não é tão intuitivo assim para pessoas, né? Quando eu comecei não era tão intuitivo para mim, agora está mais simples. Mas você consegue ver que aqui a gente tem uma marcação mais específica, a gente marcou aqui esse nome como sendo um nome de gênero, esse nome como sendo um epíteto específico, aqui o identificador o LSD, aqui são os autores, as autoridades. Então, você permite você separar esse conteúdo e deixar bem claro para a máquina quais são as partes importantes e o que são cada uma dessas partes, né? Porque depois, quando você vai fazer a conversão dessas informações para um sistema integrado, você tem uma associação desses dados nos pontos específicos que você quer preencher. Quando você pensa em um banco de dados, por exemplo, cada uma dessas informações vai diretamente para o ponto do seu banco de dados que você quer preencher. Você não é uma coisa bem direta, assim, sabe? E é por isso que é importante utilizar a linguagem de marcação, especialmente quando a gente está pensando em ferramentas que exploram documentações, né? Então, o pessoal que trabalha na parte de tradução, revista, a Pensoft, por exemplo, utiliza bastante esquemas de marcação, né, para esse esquema XML, né, para poder fazer a marcação das partes do trabalho, né, qual é o nome da espécie, qual é o nome do gênero, quais são as autoridades que definiram aquele grupo, enfim, para poder separar cada uma dessas informações no workflow deles aqui e depois distribuir essas informações para um diferente conjunto de bancos de dados, né, para o Encyclopedia of Life, para o PubMed, para o GIF,
Então, é uma ferramenta muito importante essa linguagem de marcação para poder separar essas informações, esses dados, né? Utilizar os padrões de dados, separar esses dados, para depois exportar, integrar e converter para bancos de dados ou sistemas integrados, né? Então, o que acontece? A gente tem uma obtenção inicial a partir de uma documentação, o dado documentado, né? Uma preparação, que é a marcação utilizando padrões, né? E aí você tem uma conversão desses dados para um banco de dados ou para sistemas integrados, que depois vai possibilitar a reutilização desses dados na produção de conhecimento, esse tipo de coisa. Então, essa integração, cada uma dessas ferramentas é extremamente importante quando a gente pensa em integração em informática para biodiversidade, tá? Eu vou falar um pouco sobre banco de dados, tá? Mas, enfim, eu acho que eu já falei demais até. Mas é importante quando a gente pensa em armazenamento, né, de dados, quando a gente pensa nesse aspecto de conversão, a preparação para a conversão, a gente tem que levar em consideração também a importância de bancos de dados, né? Então, a gente tem que pensar em diferentes modelos de representação de dado, diferentes sistemas de gerenciamento de dado, diferentes métodos de consulta de dado. Eu vou falar basicamente sobre esses dois aqui, bem rapidinho, tá? E aqui é basicamente o exemplo clássico que a gente tem do que é um banco de dados, né? Aquele banco de dados tabular, em formato relacional, com nome da espécie, país, coordenadas, coletor, esse tipo de coisa, né? Esse é a plataforma do GIBF, né? Então, esse é o padrão clássico de representação de banco de dados, né? Não é o único, mas é o que a gente utiliza bastante em informática para biodiversidade, tá? Que se utiliza basicamente de um modelo de dados que a gente chama de entidade de relacionamento, né? Em que uma determinada entidade, no caso aqui, eu usei um exemplo de artista, as duas entidades, no caso é artista e música, elas são duas entidades, né? E o relacionamento produz, né? Então, quando a gente volta aqui para o banco de dados, a gente tem uma determinada entidade, que é o nome científico, e ela tem um determinado relacionamento com outra entidade, né? Então, a gente tem essa Firmigênesis perplexa aqui, que tem um relacionamento de coordenada com essa outra entidade aqui. A grosso modo, digamos assim, né? Então, esse é basicamente o tipo de modelo de dados que a gente usa em bancos de dados relacionais, né? Que é esse que tem o formato de tabela, né? Esse formato tabelar. E essa é a estrutura. A gente tem um outro formato bem interessante, que o pessoal tem utilizado bastante para representação de dados de fenótipo, né? Que é o entidade de qualidade, que ele segue basicamente esse mesmo formato. Você tem uma entidade anatômica, por exemplo, aqui, coração, por exemplo, e aqui você tem uma entidade, você tem uma qualidade, né? Então, formato, né? E aí você tem uma outra entidade que é redondo, entende? E eles estão utilizando bastante, eu vou mostrar um exemplo depois de um aplicativo que usa esse formato, né? Esse modelo de dados, mas eles são os modelos mais empregados em bancos de dados que a gente tem hoje para informática de biodiversidade. Bancos de dados relacionais, eles têm um pouquinho de limitações em um conjunto de dados muito específico, né? Que é o conjunto de dados fenotípicos, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, tá? E a linguagem de consulta que a gente usa basicamente para explorar sistemas, bancos de dados relacionais é o SQL, né? Que é uma linguagem estruturada, muito parecido com um monte de dados. As aplicações que usam esses bancos de dados relacionais que a gente tem é o Symbiota, o GIF, o Scratchpads, o SpeechsLink aqui para os pesquisadores brasileiros, o NCBI, que é o responsável por manter o GenBank e mais um monte de coisa relacionada a dados moleculares, enfim, proteínas, esse tipo de coisa. E a gente tem outro tipo de modelo de dados, que são as ontologias, que essa é a parte que eu trabalho, demorei para chegar, mas e várias pessoas atualmente estão explorando muito ontologias, né? São especialmente para representação de dados anatômicos, que é um conjunto, uma estrutura, um modelo de dados muito interessante, né? Traz muitos benefícios para a representação de dados e está tendo muito avanço nas pesquisas com relação a ontologias, especialmente anatômicas atualmente. A gente está tendo ontologias de dados ambientais também, alguns comportamentais. A gente tem o clássico, o Gene Ontology, né, que é o que dá suporte para o GenBank. Então, a ontologia também é um tipo de modelo de dados bem interessante,
que difere um pouco dos outros modelos de dados, né? E, de modo geral, a ontologia é representada como uma hierarquia, né? Então, esse é, a grosso modo, uma estrutura de uma ontologia que pode estar organizada numa partonomia, né? Em cada uma das entidades se relaciona a outra, num nível hierárquico superior, através de uma relação de parte, né? Parte D. Então, uma organela está relacionada, faz parte de uma célula, que faz parte de um órgão, que por sua vez faz parte de um organismo. Então, cada uma dessas entidades dentro desse modelo de dados, ela está relacionada a outra de uma hierarquia superior através de uma relação de parte D, né? Ou ela também pode estar relacionada, estruturada numa taxonomia, né, que a gente chama, em que uma entidade ela é uma outra entidade, né? Então, um coração, por exemplo, é um órgão. Eu acho que é mais fácil esse exemplo do que eu explicar melhor do que é. Mas esses são os dois tipos de modelos tipos de ontologia que a gente tem, uma partonomia e essa taxonomia, né? Que é basicamente um formato primordial de ontologias que a gente tem, de biontologias que a gente tem atualmente, né? E ela utiliza basicamente um modelo de representação de dados diferente. Ela usa a RDF, que eu comentei lá no começo, que é umas propostas para a gente utilizar para dados vinculados, né? E a relação é um pouquinho diferente do que a gente tem em modelos de dados lá de entidade relação, entidade qualidade. E aqui você tem um sujeito, não é mais uma entidade, que relaciona com um objeto, às vezes pode ser uma instância ou uma classe, através de um predicado. Então, é muito parecido com aquele modelo ER e com o modelo EQ, mas ela é uma relação um pouquinho mais específica com relação ao que são esses sujeitos e o que são esses objetos, tá? Eles podem ser classes, elas podem ser instâncias, geralmente é uma classe, outra classe, ou uma classe, uma instância, e eu vou falar isso um pouquinho depois para vocês. E isso é uma propriedade relacional, né, que a gente chama, vou mostrar depois. Só que, ao contrário dos outros bancos de dados, eles não são estruturados, né, em tabelas. Esses dados eles são estruturados em outro formato. A gente geralmente usa o formato de grafo, que é aquelas ramificações que tem no começo da apresentação lá, várias bolinhas e várias relações, né, que é como se fosse um gráfico, a gente chama de grafo. E eles utilizam uma linguagem de consulta diferente, né, que a gente fala que não é non-SQL, né, não é uma SQL, né. Geralmente é Spark, é outro tipo de linguagem de consulta desses bancos de dados, tá? O que a gente tem um problema muito grande para a representação desses dados fenotípicos atualmente, apesar de a gente utilizar essas especificações RDF, ontologia, esse tipo de coisa. São algumas questões um pouco mais conceituais e, podemos dizer, linguísticas, terminológicas, sabe? A gente tem sete pontos que são mais sérios, que a gente tem como desafio quando a gente pensa em compartilhamento de dados fenotípicos, anatômicos, comportamentais, fisiológicos, enfim. É que o primeiro deles é que várias entidades possuem o mesmo nome, ou eu tenho várias entidades, eu tenho vários nomes para uma mesma entidade, ou eu tenho só um nome para várias entidades diferentes. Na linguística a gente chama isso de sinonimia e polissemia. A polissemia a gente geralmente confunde com homonimia, tá? Mas não é a mesma coisa. Tá? Então a gente tem casos muito claros de sinonimia e polissemia quando a gente pensa em dado fenotípico, né? E aí a gente tem uma questão de variação denominacional e variação conceitual. São elementos terminológicos um pouco diferentes que devem ser lidados de maneira diferente de um do outro, né? Sinonimia é mais uma variação de denominação, né? Enquanto polissemia é uma variação de conceito propriamente dito, né? Além disso, a gente tem uma certa evolução conceitual, o que é um processo natural, na realidade, especialmente em ciência, porque conforme a gente vai descobrindo coisa nova, a gente vai reavaliando nossos conceitos, então você tem uma evolução, você tem uma mudança de definição, né? Mudança de conceito. A gente tem um ponto muito importante, que é uma variação granular muito grande, então você tem diferentes referenciais de representação de dados, e diferentes níveis de organização em sistemas biológicos. E isso afeta muito o processo de representação de dados. Isso é um pouco mais complicado. E, além disso, a gente tem uma variação granular muito grande, dependendo muito da comunidade de pesquisadores que usam um determinado conjunto de dados, né? Então, a gente tem
conjuntos terminológicos muito específicos para um determinado grupo de pesquisa. Então, por exemplo, você tem pessoas que trabalham com anatomia de Himenóptera. Tá? Cada família ou cada superfamília tem um conjunto terminológico para fazer referência a anatomias diferentes, muito específicos. Né? Então, em formigas, a gente tem vários conceitos para Gaster, em eucarite, a gente tem um conceito diferente para Gaster. Então, isso é uma questão complicada também. Né? Como eu disse, várias perspectivas variáveis, né? E tem essas exigências descritivas. Né? Você tem tipos de dados heterogêneos, a gente tem dado qualitativo, quantitativo, relativo, absoluto, e os seus valores eles são variáveis, né? Se a gente tem valor booleano, verdadeiro ou falso, né? A gente tem valores textuais, integers, valores numéricos, que comprometem bastante também a integração de dados. Né? A gente também tem as questões de representação de dados utilizando espécimes, ou utilizando grupos de espécimes, ou espécies, né? Que é o que a gente chama de fenótipos individuais versus fenótipos médias de fenótipos, né, digamos assim. Isso é um problema muito grande também para a representação de dados fenotípicos. Além disso, a gente tem aquele processo natural de reavaliação de hipóteses taxonômicas, que a gente tem uma variação de nomes, né? Isso também é um processo natural, assim como uma evolução conceitual, né? Uma evolução conceitual, digamos assim. Também tem uma reavaliação de hipóteses, então a gente tem uma mudança de nomes aí que é inevitável, é natural, e na verdade é muito desejável, né, que ocorra isso. Mas é problemático. Então, quando a gente pensa em representação de dados fenotípicos, a gente também tem que levar em consideração níveis de organização e hierarquias. Normalmente, as biontologias, elas trabalham com hierarquias constitutivas, então, como, por exemplo, uma molécula faz parte de uma organela, que faz parte de uma célula, que faz parte de um órgão, como eu mostrei para vocês antes, né? Mas isso é meio problemático, né? Porque a gente sabe que sistemas biológicos nem sempre eles se relacionam dessa maneira, né? Cumprindo essa hierarquia. Algumas vezes, por exemplo, no próprio corpo humano, a gente pode ter entidades anatômicas, entidades materiais, que a gente chama, né? Se relacionando ou compondo níveis superiores de organização de maneiras distintas, não constitutivas, mas podendo ser cumulativas constitutivas. Então, nem sempre uma molécula vai fazer parte de uma organela, e que vai fazer uma parte de uma célula, enfim, depois de um órgão, né? Uma molécula pode fazer uma parte direta de um indivíduo, né? Só uma molécula pode fazer parte direta de um órgão, né? Então, você, às vezes, tem essas lacunas entre os níveis de organização, digamos assim, essas lacunas de representação. Isso é um problema muito grande quando a gente vai modelar ontologias, né? Quando a gente vai representar dados fenotípicos. Tá? Apesar de que a gente tem algumas abordagens teóricas que ajudam a gente a suprir isso, né? E como eu falei, aqui a gente tem algumas aplicações que atualmente estão em desenvolvimento, algumas delas já estão sendo aplicadas, que utilizam as especificações RDF para representar dados fenotípicos, ou modelos relacionais, né, que é aquela entidade de qualidade. Esses modelos relacionais eles são utilizados basicamente aqui no TaxonWorks, né, que é um aplicativo muito, muito legal, que está sendo desenvolvido, que está em desenvolvimento agora para poder fazer representação de dados fenotípicos, né, que não está com todas as suas implementações, né, mas que promete muito. E essas duas outras aplicações, o MorphDBase, que também promete muito, eles usam a especificação RDF, um formato um pouquinho diferente, e o Global Paint, o GVP, Data Portal também usa a especificação RDF. Né? Mas a informática para a diversidade também tem certas limitações, né, por causa de fundos de infraestrutura de igual, comunidade restrita, políticas públicas às vezes restritivas e algumas vezes pouca visibilidade, tá? Dependendo de onde você está inserido, em que contexto você está inserido. Então, apesar de ser muito interessante, a gente tem várias limitações ainda para como a gente pensa em trabalhar com informática para a biodiversidade. E eu vou falar bem rapidinho das investigações que eu estou desenvolvendo, projetos que eu estou desenvolvendo para tentar suprir algumas demandas. Uma delas é uma ontologia para castas, né, que eu comecei lá com o Rodrigo durante o meu doutorado, e que na realidade agora estou consertando muita coisa errada que eu falei lá, e que eu estou tendo muita ajuda do Márcio Pi, né? Então, basicamente, eu estou utilizando... a gente erra, tá? É normal. Eu estava aprendendo, mas eu fiz bastante coisa errada e estou tentando reavaliar algumas decisões que eu tomei
durante o meu doutorado, né, com relação à representação de dados, né. Então, eu estou utilizando basicamente dois conjuntos teóricos importantes para poder reestruturar a minha ontologia, que são os referenciais, né, para poder representar diferentes tipos de entidades materiais. E eu estou usando uma estrutura de granularidade específica para lidar com aquelas questões de hierarquias cumulativas constitutivas, né, porque nem sempre a gente vai ter aquela hierarquia, aquela representação na ontologia que é direta, um faz parte do outro, faz parte do outro, faz parte do outro, especialmente quando a gente pensa em componentes anatômicos, né? Mas não só isso, né? E eu estou utilizando essa abordagem para poder discutir esse tipo de essas limitações na ontologia de castas. Aí eu também estou fazendo bastante discussão com raciocínio automático, mas eu não vou falar aqui, porque eu vou ficar me enrolando aqui, que é bem complicado, e eu estou trabalhando muito pesado nisso agora, mas acho que no momento não vai ajudar muito a discutir, tá? Isso é basicamente uma entidade, uma das entidades que eu estou modelando na ontologia. Então, a ontologia de castas, provavelmente ela vai ter poucas entidades, né? Mas a gente vai ter bastante relacionamento entre essas entidades. Então, essa é só uma entidade que foi modelada, tá? Então, vocês podem ver que tem bastante relacionamento. Eu coloquei umas instâncias aqui também para ver algumas coisas interessantes. Então, não é só uma ontologia, isso daqui é uma base de conhecimento, assim, bem superficial. Mas, enfim, eu estou também fazendo outras investigações a nível de processamento de linguagem natural e terminologia, extração de dados morfológicos e descrições. Então, estou utilizando bastante marcação XML, processamento de linguagem natural, para poder tentar retirar dados anatômicos de descrições taxonômicas, né? Então, estou utilizando esse aplicativo aqui, para tentar gerar automaticamente uma matriz. Vocês podem ver que não está dando muito... passei. Spoiler. Não está dando muito certo, está tendo muito mixing data, e bastante dos valores, bastante das categorias aqui, elas estão muito, muito erradas. Então eu preciso voltar e reanalisar isso. Mas é bem interessante explorar descrições taxonômicas para tentar extrair dados anatômicos, né? E utilizar ferramentas automatizadas, semi-automatizadas, na realidade, para poder fazer isso. E uma coisa que eu queria apresentar para vocês, que eu também estou desenvolvendo agora, que é um site que eu estou desenvolvendo com a ajuda do Brandon, aqui, né, e do Rodrigo Feitosa também, e do Júlio Chaú também. O Júlio, ele trabalha mais nos bastidores, com o seu conhecimento profundo sobre os fumigêneos. Mas a gente está desenvolvendo um site que pretende integrar muitas informações e muitos dados sobre os fumigêneos aqui da região neotropical, né. Aqui eu falei que é uma base de dados, não é necessariamente uma base de dados, tá? É um ambiente virtual, preciso mexer nisso. Mas eu queria apresentar algumas informações, que apresentam um pouquinho do que a gente tem feito com relação a isso, né? Eu estou utilizando um aplicativo baseado na web, que é o Scratchpads, para poder fazer toda a estrutura do site, né? Para poder colocar todos os padrões que eu quero utilizar para representação de dados, né? Então, estou utilizando várias ontologias e vários vocabulários controlados para poder especificar melhor quais são os dados que eu vou estar depositando, né? Que a gente vai estar depositando nesse site. Então, eu estou utilizando dados anatômicos do HAL, dados de relacionamento, de relação do Borel, dados moleculares do Gene Ontology, de coleção, qualidades fenotípicas, Dark Core. A gente quer desenvolver recursos bem interessantes para outras pessoas utilizarem, não só a gente ter uma alimentação do site, mas outras pessoas possam utilizar as informações que a gente depositar lá, né? Então, a gente já tem atualmente um catálogo de espécies, né, de todas as espécies registradas aqui por uma região neotropical. A gente quer implementar mapas de distribuição para cada uma dessas espécies. No futuro, o Brandon também tem um interesse muito grande em construir uma matriz de dados morfológicos para as espécies fumigêneas aqui do neotrópico. A gente quer também colocar chaves de identificação interativas, né, menos traumatizantes do que a chave do Bolton de 2000, que você tem que fazer 200 passos, né, para identificar uma espécie fumigêneas. A gente quer colocar ferramentas de descrição de espécie, glossário anatômico.
a gente quer ter banco de dados de espécies, né, espécies também, banco de dados de literatura que está crescendo. Enfim, a gente quer implementar vários recursos. E aqui a gente tem pouca coisa, na realidade, mas está ficando bem bonitinho, né? Eu estou bem feliz. Mas a gente quer crescer isso muito mais, né? A gente quer colaborar bastante com a disseminação de informações de stream genes aqui para a região neotropical, que é um grupo muito diverso, é muito grande, só que a gente tem muito pouco crescimento, né? Se a gente for comparar com os outros dois grandes gêneros, Camponautus e Pheidole, né? E stream genes também é um dos grandes gêneros, é o terceiro maior número de espécies, e é muito impressionante a quantidade de informações que a gente tem se comparado a Camponautus e Pheidole. Mesmo que Pheidole tenha uma lacuna gigantesca, e para Camponautus também, na realidade, né? Stream genes, a gente não sabe nada, especificamente de relações ecológicas, né? A gente sabe muito pouco sobre distribuição. Então, a gente quer tentar fomentar, criar um ambiente que estimule as pessoas a estudarem mais essas formigas maravilhosas, lindas, maravilhosas, e também colaborar com a gente em disponibilizar dados, em integrar dados, em expandir informação sobre o gênero aqui na região tropical, né? Então, por isso, eu preciso, por favor, eu preciso de muita ajuda, porque eu sou muito desesperado e eu adoro fazer coisa, um monte de coisa, eu tenho várias ideias e eu quero fazer todas elas ao mesmo tempo. E o Breno tem me ajudado muito, muito em lidar com essas minhas megalomanias. Muito obrigado, Breno. Mas a gente queria ajuda, se vocês quiserem, obviamente, né? E todo mundo que gosta de stream genes, eu acho que é meio óbvio, né? Todo mundo gosta de stream genes, olha isso. Quem não gosta de stream genes, pode não gostar, tá? Mas, enfim, para quem gosta de stream genes, quem quiser colaborar, a gente agradece demais. Quem quer aprender sobre informática para biodiversidade, né? Eu mesmo não sei nada, eu estou aprendendo cada dia mais, e cada dia mais eu sei menos. É impressionante. E quem quer aprender, ou quem sabe informática para biodiversidade, quiser colaborar com a gente para ensinar a gente, corrigir os erros que a gente está fazendo, enfim, eu agradeço de coração, muito. Para quem trabalha com taxonomia, a melhor disciplina de todas dentro da biologia, né? Também, né? Taxonomia e stream genes são duas coisas meio óbvias, assim, mas quem trabalha com taxonomia, não necessariamente com stream genes, mas quem quer colaborar nesse sentido, que trabalha com taxonomia, quer colaborar, é muito bem-vindo. Quem trabalha com ecologia, eu não sei ecologia, tá? Eu não sei o que ecólogo faz, tá? Vocês me desculpem, eu sei que é uma limitação minha. Mas, brincadeiras à parte, quem trabalha com ecologia, a gente precisa muito saber ecologia de stream genes. A gente não sabe nada sobre quais são as espécies que elas interagem, se existe preferência alimentar, se existe preferência por local de forrageamento, local de nidificação, como que ocorrem as interações a nível populacional, ou até a nível de comunidades. A gente tem uma lacuna muito grande quando a gente pensa em ecologia, né, com esse grupo. E quem trabalha com evolução também, né? Quem me dera um dia eu deixar de ser eu, que horror, e virar o stream genes. Mas quem trabalha com evolução e quiser contribuir também, então, super bem-vindo. A gente também tem uma lacuna muito grande na evolução desse grupo. Felizmente, o Douglas Burger e o pessoal de Okinawa também, o pessoal que trabalha no laboratório do Evan, fazendo um trabalho magnífico com evolução, especialmente evolução anatômica de stream genes, biomecânica. Então a gente está num ambiente muito interessante para explorar a evolução de stream genes. É um momento muito importante, né? Quem quiser colaborar com isso também é mais do que bem-vindo. E o nosso objetivo com o site é agregar informação, agregar dados, né? Documentar erros, documentar limitações que a gente tem nesse site, nessa plataforma, sugerir soluções para corrigir essas limitações, discutir implementações o que a gente pode utilizar como recurso, o que a gente pode tirar, o que a gente pode pôr, o que seria interessante ter, o que não ter, esse tipo de coisa. E também fomentar e estimular a colaboração com o estudo de stream genes. Eu adoraria no Neotrópico, no mundo, mas a gente pode começar para aumentar a nossa colaboração do estudo de stream genes aqui na região tropical, né? Esses são os objetivos que eu gostaria de atingir com esse site, sabe? E eu queria agradecer, desculpa, eu falei demais, gente, nossa, enrolei pra caramba,
Mas eu queria agradecer muito esses senhores, senhorios, esses homens na minha vida, que são maravilhosos e que me dão suporte incondicional para estudar, fazer essas loucuras que eu gosto de fazer. Não sei se vocês perceberam, eu sou meio, né? Eu gosto de fazer coisa muito estranha. E todos eles me dão suporte diariamente para investir nessas loucuras minhas. O Brandon tem me ajudado muito com o site, não só com o site, mas com o StrongGenes de modo geral. Eu gosto de fazer alguns trabalhos com o StrongGenes. Ele me ajuda bastante, me dá a possibilidade de explorar o StrongGenes. O Rodrigo, bom, ele me cria basicamente desde que eu entrei no mestrado, né? Então não tem nem o que falar do Rodrigo, do suporte que me dá. O Márcio me recebeu de braços abertos no pós-doutorado e me deu todo o suporte possível até agora dá. E a gente vai publicar o artigo do pós-doutorado, tá? Eu tô fazendo, calma. Eu vou chegar lá, eu tenho fé. Mas ele me deu suporte condicional também. E o Júlio Shaul, esse homem perfeito, maravilhoso, que me dá um suporte incrível e sabe tudo de StrongGenes, não só de StrongGenes, né? De formigas de maneira geral. E também é parceiro em todas essas invenções de moda que eu tenho e todas essas ideias que eu tenho, especialmente com StrongGenes, né? E tem um conhecimento gigantesco que me ensina todo dia mais sobre StrongGenes. E outras pessoas que me ajudaram demais, conforme eu fui aprendendo sobre ontologia, né? Basicamente com informática para a biodiversidade, e durante o pós-doutorado, o Alexandre, lá da OEST, o Alexandre Casares Ferreira, trabalha com anatomia comparada, morfometria geométrica. Amanda Martins, que trabalha com Poponera, coitada, mas me ajudou bastante a discutir algumas coisas sobre castas, especialmente sobre Gamergates, Dinoponera, né, Amanda? Difícil, complicado. O Lars Vogt, que me ajudou muito com entender ontologia, representação do conhecimento, estrutura de granularidade, referenciais, toda essa parte um pouco mais pesada da ciência da informação, ele me ajudou muito, bastante. Ele apontou vários erros também que eu tive no artigo de 2018 e que possibilitou eu crescer bastante, aprender bastante e começar a desenvolver um trabalho no pós-doutorado. A Mila Martins, que entende muito sobre ontologias processuais, entender entidades biológicas como processos, conceitos biológicos, ela me ajudou muito. A Natália Ladino, que tem um conhecimento muito grande sobre formigas de maneira geral, ela me ajudou muito também na parte da construção, de pensar os conceitos de castas que eu tenho desenvolvido aqui no pós-doutorado. A Paloma Andrade também, a Tainara Javi também, me ajudaram bastante na parte da ontologia das castas. E eu queria agradecer também ao grupo do Research Data Alliance, TDWG, e dos grupos de interesse que discutem especificações, modos de integração de dados, vocabulários controlados em coleção, nomes taxonômicos, que coletivamente e individualmente me ajudaram bastante a sanar algumas dúvidas que eu tinha com relação a vocabulários controlados e especificação de dados, né? E eu acho que já falei demais. E é isso, muito obrigado. Aí tá... Eu troquei os links, mas tudo bem. Aqui é o link do site, tá? Para o Maelstrom. E esse daqui é a página wiki que a gente está desenvolvendo para criar tutoriais de como utilizar, né, Maelstrom, que é a página de StrongGenes. Então, vocês trocam aí, tá? Se vocês quiserem acessar, eu vou ficar muito agradecido. Se vocês quiserem entrar em contato comigo depois para a gente estabelecer colaborações, ou se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado e desculpa tomar muito tempo de vocês. É isso. Tiago, el placer es nuestro, en verdad, muchas gracias. Creo que es un tema demasiado complejo y la verdad, la forma en que lo trataste, lo manejaste y nos pudiste dar como ese panorama tan amplio y entenderlo, porque realmente es muy complejo poder entender, intentar comprender todos estos procesos. Entonces te agradezco mucho, en verdad, por esta explicación. Yo tengo una
pregunta para hacerte antes de empezar con las preguntas de las personas y de una vez aprovecho. Las personas que quieran hacer las preguntas las pueden escribir en el chat o también pueden hacerlas personalmente, como las personas quieran. Entonces, para las personas, Tiago, que quieran hacer parte de la página de Strumigenis, ¿qué pueden hacer? ¿A quién le escriben? ¿Te escriben a ti o a qué parte para comenzar a aportar el crecimiento de la misma? Existem vários modos, na realidade, né? Eu não especifiquei aqui, obrigado por essa pergunta, Breno. Eu não especifiquei aqui, mas vocês podem entrar em contato diretamente ou comigo. Eu posso deixar e-mail depois, Breno? Como que... Pode entrar diretamente comigo, em contato, ou pode ir direto no site, posso colocar as informações do site aqui no chat para vocês depois, o meu contato. Mas o melhor jeito de fazer é vocês entrarem no site, se cadastrarem, criarem uma conta, que é bem simples. Eu também criei um tutorial lá no site, na Wiki, para vocês criarem uma conta no site. Vocês podem entrar lá, se cadastrarem, eu recebo um e-mail, e eu aprovo, vocês criam uma conta, e vocês podem contribuir no jeito que vocês acharem mais interessante, e também conforme o que a gente vai discutindo lá no site. Lá no site a gente tem um fórum de discussão, que a gente coloca o que a gente está desenvolvendo, o que a gente pretende desenvolver, e o que a gente quer fazer para o site poder crescer, né? Então, dá para, depois que você se cadastrar no site, você pode acompanhar no fórum o que a gente está fazendo e também contribuir nesse sentido, né? E você pode entrar em contato direto com a gente também, como vocês acharem mais agradável. Eu acho que o mais fácil é se cadastrar pelo site, que é mais simples, né? Digamos assim. Eu acho que é mais acessível também. Listo, Tiago, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la charla, algún tema que quiera discutir directamente con Tiago? Tiago acaba de poner el sitio en los comentarios para las personas que quieran acceder a este. En los comentarios te agradecen mucho, Tiago, por la charla, que estuvo muy buena, que entendieron todo, que realmente es un tema muy interesante y demasiado complejo. Realmente las personas que se van por esta área son muy pocas, pero creo que es el paso que hay que dar y todo debe llegar hasta estos puntos y que la información sea libre para las personas y que cualquier persona también pueda tener acceso a esta. Sim. Eu vou fazer um comentário que você fez uma observação importante, Breno. Realmente, é muito grande, é muita coisa, é muito conhecimento. E é por isso que quando alguém vai começar a desenvolver pesquisas na área, né, geralmente seguem por um caminho mais específico, como desenvolvimento de metodologias ou desenvolvimento de aplicativos, né, baseados na web para poder explorar dados, né. Então, eu acho que a melhor coisa a fazer é ir atuando individualmente em diferentes partes da informática da biodiversidade, porque é muito grande mesmo, é gigantesco. E é bem confuso. Bueno, Tiago, alguien me preguntó, pero por interno, que tú qué piensas acerca de los vocabularios controlados. ¿Cuál debería ser el conducto a seguir, no solamente con Strumigenis, sino con otros grupos para poder hablar todos en el mismo idioma, con otros grupos em específico? Qual seria a forma para poder chegar a isso? Então, vamos ver se eu entendi. É um pouco complicado, né? Vocabulários controlados é um pouquinho difícil, porque a gente tem algumas limitações aí, né? Primeiro, a gente tem poucos vocabulários controlados, né? A gente tem o Darwin Core, que são realmente aplicáveis na situação atual, né? E outros vocabulários controlados, como vocabulários anatômicos, eles são um pouquinho mais dispersos, assim. Eles não são muito... Não existe um consenso de como a gente utiliza eles, como a gente pode utilizar eles, como a gente pode aplicar eles.
Então, é um pouquinho complicado. É um pouquinho complicado aplicar vocabulário controlado. Eu acho que os que são mais fáceis de se aplicar são os que são utilizados pelos sistemas integrados. Por exemplo, o Darwin Core. Então, a gente pode entrar em sistemas integrados, como, por exemplo, o GIBF, quando a gente vai pegar nossas informações de distribuição dos nossos organismos. A gente pode entrar no GIBF, a gente pode pegar as especificações de como construir uma base de dados utilizando o vocabulário controlado do Darwin Core. Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente a implementar esses vocabulários controlados. Aqui é mais fácil de se acessar atualmente, aqui é disponibilizado pelo GIBF, né? Que é o que utiliza o vocabulário Darwin Core. Né? Que você vai no site do GIBF, eles te dão modelos de bancos de dados que você tem que utilizar, esses vocabulários controlados, de como você representa os dados utilizando esses vocabulários. E aí você coloca todos os seus dados lá de distribuição e você publica seus dados utilizando esse modelo. Aí você pode publicar diretamente pelo GIBF, ou o GIBF depois ele pode utilizar todas essas ferramentas de marcação, extração de informações, sabe? Que eu expliquei, e colocar no banco de dados deles. Mas de aplicação mesmo, de vocabulários controlados, eu acho que o modelo de sucesso que a gente tem é do Darwin Core e o GIBF. Os outros, eles ainda precisam muito de consenso para saber como que a gente estrutura eles e como que a gente pode aplicar eles. Tá? Não sei se respondi a pergunta. Sí, Tiago, muchas gracias. Hay una pregunta del profesor Rodrigo Feitosa. No sé si el profe la quiere hacer personalmente o está bien que sea solamente No, yo en el creo que comentario. ya la vio. Essa é uma boa pergunta, Rodrigo. Na realidade, infelizmente, a gente não tem muitas infraestruturas editoriais, digamos assim, né, jornais, periódicos, para publicação de dados seguindo esses princípios de acessibilidade, reprodutibilidade, envolvendo diversidade. Eu gostei desse lado. O que a gente tem basicamente são os periódicos associados a PenSoft. Tá? Então, Checklist, Biodiversity Data Journal, Journal of Minotaur Research, tem mais alguns associados, e que eles incorporam esse processo de obtenção, processamento, marcação, e disponibilização dessas informações diretamente, de uma maneira praticamente automatizada, sabe? Então, o pesquisador, ele só tem que disponibilizar os dados seguindo esse conjunto de vocabulários que eu acabei de explicar aqui para o Brandon, né? Utilizar um modelo de Darwin Core, por exemplo, ou uma estrutura, uma formatação de documento específico, que aí esses editoriais eles vão fazer toda a tradução dessa documentação para um formato que os dados eles estejam disponíveis para outros bancos de dados, sabe? Então, basicamente, os periódicos associados a PenSoft. E aí a gente tem várias discussões com relação às limitações disso, de editoriais que incorporam esse tipo de processo no processo de editoração deles ou não. Enfim, é um assunto meio complicado, né? Porque não é facilmente implementado, né? Você precisa ter financiamento para poder fazer esse tipo de implementação. Não é uma coisa, eu vou fazer, vou ser um jornal aqui, um periódico que eu vou fazer implementação desse tipo de tradução de dado e pronto, sabe? É uma coisa difícil, não é fácil. Você precisa de infraestrutura, você precisa de financiamento, você precisa de suporte. Então, talvez seja por isso que a gente tem uma pouca quantidade de periódicos que incorporem esse processo no editorial. Não sei se respondi a pergunta. Perfeito, Ti. Muito obrigado. Excelente a palestra, parabéns. Obrigado. Bueno, Tim, algunas personas dicen que aunque no hablan muy bien el portugués, entendieron perfectamente. Mil desculpas, pessoal. Desculpa, mil desculpa.
Bueno, Joan Javier Carbona Díaz pregunta, ¿cómo viene siendo el orden correcto de los datos en cuanto a esta área? Qual área especificamente é? Bom, então, essa é uma das limitações que a gente tem também, basicamente a representação dos dados, né? Porque a gente tem muito pouco, poucas diretrizes exatamente como a gente pode implementar, né, esse tipo de dado, né? Então, a gente não tem basicamente uma ordem correta de como que esses dados eles são traduzidos ou utilizados ou essas ferramentas são implementadas em cada uma das áreas, né? Eu não saberia te responder essa pergunta. Especialmente também porque grande parte do meu aprendizado na informática para a biodiversidade, ela é constituída de conhecimentos pontuais, assim, né? Então, como eu fui me estudando por conta própria vários desses aspectos, eu não tenho certeza ainda se existe uma ordem correta de como esses dados eles são traduzidos para e como que ocorre exatamente esse processo, sabe? Então, desculpa, Johan, mas eu não sei exatamente precisar como que seria a ordem correta desses dados em cada uma das áreas que elas pretendem ser aplicadas. É uma boa coisa para se estudar. Muito obrigado, Jess. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta o quiere hacer alguna intervención? Preguntarle directamente a Tiago. Bueno, creo, Tiago, que esta es la pregunta de Joan, fue la última. Queremos agradecerte mucho por aceptar la invitación. Fue una excelente charla, en verdad, que como hablaban, es un tema muy amplio y requiere demasiada profundización y te agradecemos por darnos este panorama y enseñarnos. Realmente fue una clase muy productiva, Tiago. Te agradecemos mucho por... Eu que agradeço, Brandon. Muito obrigado pelo convite e pela paciência, pessoal. E agradeço demais. Muchas gracias a ti.